Nós vamos conversar com a igreja hoje, numa conversa bem aberta, bem transparente, sobre o que a Bíblia diz da igreja, porque nós estamos passando por uma época, e vai piorar, em que os próprios membros da igreja não têm discernimento real da autoridade da igreja. Por isso, hoje existe muita circulação entre membros de uma igreja por outra, apenas por questões pessoais. Quando nós falamos de questões pessoais, é porque não acata as ordenanças bíblicas e vai procurar um outro lugar, e sempre vai ter algum lugar para recepcioná-los. Então, a igreja, ela não é responsável apenas pelo ensino dos irmãos, mas ela também é responsável pela conexão espiritual de todos os membros entre o céu e a terra. Nós vamos ler. Como vocês sabem, então, que é comum, e anda comum, mas não era assim no início, tanto os crentes como os descrentes acharem que a igreja não tem autoridade nenhuma e que a pessoa está aqui apenas por uma simples adaptação, porque o dia que não der certo ela vai embora. Quando a igreja permanece fiel aos ensinos bíblicos, doutrinários, de amor, de zelo e cuidado, esta igreja tem muita autoridade além do que os próprios membros têm conhecimento. Por isso, irmãos, o que a Bíblia diz sobre a questão, por exemplo, quando eu não estou bem com o banco que eu tenho a minha conta corrente, eu pego e vou para outro banco e transfiro a minha conta, que se adapta ao tratamento que eu queira. E as pessoas acham que igreja é como se fosse uma agência bancária. Não é. Ou como um lugar que é conveniente, que é mais agradável a você. Não é. Na verdade, é um lugar onde te ofende muito a igreja. A sua carne é maltratada na igreja do Senhor. Ela é muito maltratada. Aqueles que vivem na carne não se adaptam à igreja do Senhor. Os que estão no Espírito amam e fazem parte do corpo do Senhor. Eis a diferença. Igrejas carnais tem muitas. E mesmo entre as carnais as pessoas circulam muito, trocam. Como trocar de roupa. No início não foi assim. Então, nessa data em que esta igreja completa 62 anos de organização, e que Deus me deu o privilégio de estar com os irmãos há mais de 3 décadas, 33 anos aproximadamente, nós já podemos experimentar a graça de Deus e compartilhar das coisas do Senhor com os irmãos. Então, primeiro de tudo, nós manifestamos a nossa gratidão a Deus e aos nossos irmãos antepassados que cumpriram a sua missão nesta igreja, cada um na sua obra segundo o seu chamado e que perseveraram até o fim. Irmãos que comprometeram com a causa para que esta igreja pudesse estar em pé até o dia de hoje entre nós. Amém? Não foi nada gratuito. Neste ano que nós assistimos estar terminando, a igreja, por exemplo, num balanço rápido, recebeu vários membros, temos boa frequência, temos irmãos fiéis que moram aqui em Pereira Barreto, que sempre estão nos cultos. Particularmente eu, irmão Márcio, quero agradecer a boa parcela dos irmãos que dificilmente faltam dos cultos. Um dos acontecimentos mais significativos na igreja
é para os pregadores como um perfume presencial. A presença dos irmãos na igreja é um cheiro agradável, faz bem para o pregador, faz bem para a composição do corpo do Senhor, para a adoração ao Senhor. Para mim, é uma alavanca de ânimo encontrar com vocês na maioria absoluta dos cultos. E neste momento, todo pregador vê a valência máxima de Jesus quando nós vemos Jesus dizer aos seus apóstolos. Nós não vamos ter um texto chave da pregação de hoje, mas vários textos intercalados e subsequentes no assunto. Preste atenção que você vai pegar todo o emblema do corpo da mensagem de hoje. Primeira observação que nós vemos é quando Jesus conversa com seus apóstolos, no capítulo 18 de Mateus. Eu gosto muito de ler duplas de versículos. Nas pregações, irmãos, já observaram. Nos versículos 19 e 20, Jesus diz assim: também eu vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Amém? Acredita que esse versículo ele não é bem interpretado pela maioria dos crentes de igreja. Porque Jesus não disse que onde estiver apenas um indivíduo sozinho, ele está ausente. Jesus não falou isso. Porque nós precisamos de ver todo o contexto dessa conversa de Jesus com seus discípulos. E porque não foi isso que Jesus disse, que quando você estiver só, Jesus não está com você. Não é isso. Na verdade, nesse momento, Jesus estava a concluir e a comentar sobre um assunto de testemunhas. Ele tratava de casos de um irmão em pecado, não ouvir um irmão exortador, era necessário chamar 2 ou 3 outros irmãos da igreja para testemunharem a conversa novamente. Caso este irmão em pecado permanecesse na sua teimosia, a igreja deveria considerá-lo como um homem do mundo. E está escrito na Bíblia, entre um gentil ou um publicano. Foi então que Jesus disse sobre a responsabilidade da autoridade da igreja. E veja, irmãos, a igreja não pode errar. A igreja não pode errar nas suas deliberações. Porque a sua responsabilidade de cuidar de almas é muito grande. No capítulo 18, versículo 18 do mesmo texto, Jesus agora ele solta uma das mais fortes palavras, determinações e autoridades sobre a igreja. Quando ele diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado do céu. Esse versículo anda meio perdido e as pessoas não estão conectando ele. O que Jesus estava dizendo, ele não estava entrando no mérito da salvação. Por que o irmão Márcio disse que não estava falando da salvação? Porque na carta de 1 Coríntios, em resposta no 2 Coríntios, existia uma pessoa que estava em pecado. Paulo disse que era para discipliná-lo, mas que não era para abandoná-lo, para que a carne dele fosse sufocada por Satanás, mas que ele fosse salvo no dia do Senhor. Amém? Por isso eu posso dizer para vocês, fundamentado nas Escrituras, nesse momento Jesus aborda a disciplina através do desligamento da comunhão com a igreja. A verdade absoluta de Jesus é: quem não tem comunhão com a igreja do Senhor, não tem comunhão nos céus.
Aí entra um problema muito sério para as pessoas. Elas não aceitam. Fato muito sério. Quando uma igreja disciplina alguém, no tempo de hoje, ela vai correr para outra igreja e vai lá se resolver. Mas ela está em débito com a igreja verdadeira do Senhor. Ela está desligada da comunhão com a igreja e não adianta procurar outros recursos, que ela está sem comunhão, sem comunicação com os céus. Em João capítulo 20, versículo 23, sobre este assunto, veja agora o que Jesus emenda. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Diz sobre a igreja. Isto é, pecados perdoados aqui, são perdoados nos céus. Caso não pedir perdão à igreja, de nada adianta organizar na sua casa, chorar na sua casa ou procurar uma outra igreja mista que aceite no momento que ele está em débito ainda com a igreja dele. Nesta outra passagem que nós acabamos de ler, Jesus estava com seus discípulos nas redondezas da cidade de Cesareia de Filipe. E entre as conversas deles, Jesus pergunta aos seus discípulos, e vocês devem lembrar, e ele começou a perguntar: quem vocês acham que as pessoas acham de mim? O que eles acham de mim? E falaram de Elias, Jeremias e alguns outros profetas, né? E entre as conversas de Jesus e seus discípulos, agora ele pergunta: quem é que eles achavam que Jesus era? E vocês? O que vocês acham de mim? Independentemente do que os judeus acham de ser Jesus, eles responderam, na liderança de Pedro, o seguinte, versículo 16, capítulo 16. De Mateus, capítulo 16. Simão Pedro, respondendo, disse: Tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Amém. Alguns acham que é Isaías, outros acham que Elias, Jeremias, mas nós não temos dúvida. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Devido a esta resposta feita por Pedro, encabeçada por Pedro, Jesus dirigiu-se pessoalmente olhando para Pedro na sua famosa frase em que os católicos apostam ser Pedro o primeiro Papa. Em Mateus 16, 18 e 19, Jesus olhou para Pedro e disse: Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. O que é que a igreja liga e desliga na terra, a não ser os membros, almas? E é isso. Neste momento é que Jesus formaliza, fundamenta a autoridade da igreja e não do indivíduo Pedro. A pedra é Jesus. Pedro, Simão, é uma pedrinha. A igreja está edificada sobre o fundamento Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo que eles confessaram ser, e em toda a igreja verdadeira, Satanás não tem as portas abertas. Amém, irmãos? Amém. Jesus falou. O maligno não comunica com a igreja do Senhor. Pode ter certeza. Esse sujeito maligno nunca deve ter representante na igreja de Jesus. É sobre isso que ele estava falando. E é por esse motivo que Jesus explica a situação de 2 ou 3 em seu nome, para resolver questões onde Satanás está querendo entrar. E a igreja tem essa autoridade.
E Jesus está presente nas decisões da igreja. Jesus não sai da igreja para estar com disciplinados. Ele não vai. Ele não anda com eles. O rebelde, irmão, sai só, desligado da comunhão celestial. Porque a ligação é na igreja. Como já comentei com os irmãos, hoje em dia se banalizam muito a autoridade da igreja. Mas Jesus não mudou. Ele não dispensou a autoridade da igreja em lugar nenhum e em época alguma. Como esta igreja tem 62 anos de batalhas contra Satanás e ao mesmo tempo anuncia e ensina o caminho da verdade. Anuncia o Salvador e defende contra quem não é do Salvador. Imagine quantas vezes Satanás tentou abrir a porta da comunicação com as trevas nesta igreja. Quantas vezes? Imagine quantas vezes Jesus não nos protegeu e não nos livrou deste mal para que essa igreja não se apostatasse, pegasse costumes do mundo e outras coisas, outros penduricalhos e acrescentasse. Poderia estar lotada a igreja, mas não era mais igreja do Senhor. Não era mais. Em todas as investidas de Satanás, esta igreja venceu. Amém. Amém, irmãos? Estamos vivos e em pé por causa de Jesus. Amém. O Senhor chamou dezenas e dezenas de irmãos daqui, colocou outros, e nesse momento estamos nós. Imagine a tamanha responsabilidade de você, meu irmão, quando nós falamos da igreja do Senhor. Eu tenho o hábito de dizer a todos, você pode falar mal de qualquer coisa, mas não mexa com a menina dos olhos do Senhor. A igreja do Senhor, irmãos, é o último reduto que haverá neste mundo nos dias do anticristo. Ela vai ser parte da batalha final em que Jesus vai preservar até o fim. Não tem outro lugar para você vir, não tem outro lugar para você trazer seus filhos, os jovens dessa igreja. Não existe no mundo um outro lugar mais perfeito que esse. Amém. Amém? Por isso devemos ser vigilantes, como aqueles reconstrutores do muro de Jerusalém, quando voltaram do cativeiro. Vocês lembram de Neemias? Nos tempos de Neemias, o que acontecia? Os inimigos tentavam impedir a reconstrução das muralhas de Jerusalém. De modo que os edificadores trabalhavam com duas mãos, com as duas mãos. Com uma delas era construtores e com a outra eram defensores, guerreiros. O inimigo sempre estava na espreita esperando qualquer vacilo para atacar, para destruir o que já foi feito. Sabe qual é o maior desejo de Satanás? Destruir esta igreja. E ele vai começar por você, pela sua família. E Satanás já tem minado algumas famílias dessa igreja. Ele começa pelo mais importante das nossas vidas. Em Neemias 4,17, para você entender a situação, os que edificavam o muro, um grupo de pessoas, os que traziam cargas e outro grupo de pessoas, e os que carregavam outro grupo de pessoas. Cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra tinha as armas. Você lembra o que está escrito em Gálatas 6? Que nós temos que ter a armadura do Senhor. Olha, se Deus nos deu a armadura, porque nós estamos num campo de batalha. E se estamos num campo de batalha, temos inimigos. E se temos inimigos, devemos estar prontos. Graças ao bom Deus que estamos aqui construindo a obra do Senhor. Amém.
armados com as armaduras celestiais. Porque se essa igreja não tivesse a oração, a fé, amém, irmãos? A perseverança, a esperança, irmãos, nós não estávamos mais aqui, nós estávamos em outros lugares. Deus já deu condição financeira para muitos ir embora daqui. Mas não vão porque não vieram aqui para fazer carreira, fazer vida. Aqui é o lugar, irmãos, dos que servem ao Senhor, a igreja do Senhor. Ele é o nosso ajudador, Ele tem sido o nosso refúgio de geração em geração, como orou Moisés. Deve ser conotativo para nós aprender com a oração de Moisés. Quando nós vemos no Salmo 91, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Desde quando, irmãos? De geração em geração. É muito bom relembrar a oração de Moisés. O Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. Como esta igreja é uma sexagenária de organização, ela não apareceu aqui por causa de alguém que achou interessante esse lugar e que gostou da paisagem de Pereira Barreto, ou gostou da feição nossa. Não foi isso. O Senhor um dia enxergou em Pereira Barreto que aqui era um vale fértil. Olhou para Sudiminuce e viu que lá era um vale fértil. Tanto nós daqui de Sudiminuce temos geração envolvidas. Todos nós aqui temos gerações. Quando olhamos no retrovisor, nós vemos os nossos pais, nossos avós nas igrejas. E podemos fazer parte do Salmo 90, que o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Agradecemos a Deus. Agora, se nós voltarmos desde essa igreja, no caso a nossa, para Sudiminuce, depois para Jabaquara, e vamos, igreja de Corinto, nos Estados Unidos, e voltando para a Europa, volta. Nós vamos encontrar com Jesus e os 12 apóstolos em ação no início da igreja do Senhor. E isso é incrível. Por isso essa igreja não tem foto, nem tem placas de fundador afixada aí fora. Nós não temos. Porque o fundador desta igreja está no nosso coração, no controle da nossa vida. E a igreja, irmãos, deve amadurecer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus, nos nossos relacionamentos, evitando conflitos internos, críticas e reclamações, como existia nos tempos de Neemias. Aquele homem sofreu tanto, irmãos. Esdras e Neemias sofreram muito, vocês não fazem ideia. Às vezes nem lendo Esdras e Neemias. Eles sofreram muito. Os judeus, ele teve tentativa de assassinato. Ele foi acusado de querer ser rei de Israel. Ele foi acusado de usurpador. Sabe por quê, irmãos? Pelos próprios judeus. Esse homem sofreu muito. Neemias 5:1 diz: foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Se você vai ler, uns diziam uma coisa, outros diziam outra, reclamavam por uns que estavam ricos demais e não ajudavam os pobres. E as reclamações uns dos outros, irmãos judeus, eram principalmente em questões materiais, irmãos, nunca espirituais. Aliás, os nossos conflitos são geralmente por egos materiais ou vaidades intelectuais, não passa disso. Porque quando nós estamos no Espírito do Senhor, não há conflito. O Espírito é o mesmo. Nós somos diferentes quando estamos no Espírito do Senhor. Sempre quando for possível, é necessário ouvir cada irmão, procurar entender a sua situação e dar respostas
com ações palpáveis na graça de Deus. Neemias foi capaz de fazer tudo isso. Porque além dos problemas internos, existiam os árabes, o Tobias e aqueles homens que ficavam na espreita, querendo destruir o que havia sido construído. Você vê, sempre tem alguém querendo destruir essa igreja. Como se comporta como os estrangeiros árabes, pessoas que envolvem essa igreja, quando falam mal da igreja, exploram defeitos da igreja, criticam coisas que acontecem na igreja, sempre são críticos. Então, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18, Pedro dá uma receita, me perdoe, irmãos, não é a receita de bolo para nós, porque a receita de bolo é bem decorada, não é isso? Por isso eu falo receita de bolo. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, assim como agora, como no dia da eternidade. Amém. Quando nós voltamos toda a nossa glória ao Senhor agora e até no dia da eternidade, irmãos, nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Embora a nossa caminhada é curta, nós temos um tempo muito curto de vida, aparenta-se longo devido ao excesso de eventos e perturbações, algumas até corriqueiras. Perturbações essas que devemos ter sabedoria para administrar, suportando uns aos outros, como Paulo escreve em Colossenses 3:13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém? Amém. O segredo de uma boa convivência é sempre amenizar os sintomas causados pelas diferenças de opiniões. Excessos de diferenças e de diferentes posições nunca são saudáveis numa igreja, assim como numa família, numa amizade, num namoro, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Nunca é bom excesso de diferenças. E as pessoas usam uma palavra eloquente, né? Incompatibilidade de gêneros. Imagina alguém dizer na igreja que eu não tolero um irmão porque eu tenho incompatibilidade de gênero com ele. Que coisa. Sendo assim, irmãos, devemos ouvir basicamente com pouca voz, muitos ouvidos, para depois cada um de nós selecionar palavras adocicadas entre uns aos outros. É um formato sadio para exortarmos e corrigirmos uns aos outros, que é necessário, que é a pauta da nossa comunicação de hoje. Em Provérbios 16:24 diz: as palavras suaves são favos de mel. Irmãos, palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Quando a gente ama muito uma pessoa, a gente fala bem gostoso no ouvido dela, né? E aquilo, correto, irmão? O irmão Renato até falou, confirmou. E esse relacionamento é bom para a alma, é saúde para os ossos. E Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:11, por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Olha as receitas, irmãos. Quando a exortação é amorosa, de forma temperante, teremos a edificação dos irmãos e a nossa também. Cuidando que nenhum irmão possa endurecer nas suas ideias, acarretando a entrada de conceitos enganosos do pecado. Em Hebreus 13:13 diz, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Isso é uma tarefa diária. É uma tarefa diária. Quando eu tenho oportunidade de conversar com o irmão Renan, com qualquer irmão, nós estamos trocando ideia e exortando o outro. Oh, isso não é bom, isso é correto, é melhor fazer isso. Toma essa decisão na sua vida, siga para esse ramo, faz assim, espere, cuida disso, cuida daquilo. Isso faz parte da nossa rotina, irmãos. Nós devemos ser comunicáveis e passar aquilo que gostaríamos que acontecesse conosco.
Então isso é bíblico, né? Judas também escreveu, 1 e 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, uma vez entregue aos santos, todos na fé. Olha, irmãos, essa igreja batalha na fé por 62 anos, e pela fé entregue a nós, os santos, deve ser repassada às outras gerações até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo, como nós sabemos. Ela não pode desgarrar dos cuidados exigidos para que permaneça fiel aos ensinos sagrados, porque grandes desvios começam com pequenas ações. Nossa vida é sempre assim. Grandes desvios começam com pequenas atitudes, como as raposinhas de Cantares de Salomão, onde as raposas grandes não entram, as pequenas entram e vão lá e comem o brotinho. Tudo que come broto impede de dar frutos. Devemos ser alertas e atentos a essas questões. Em Romanos 12:8, Paulo escreve: o que exorta, use esse dom em exortar. Primeira categoria, podemos dizer, o que reparte, isto é, aos irmãos generosos, faça com liberalidade, isto é, com simplicidade. O que preside, com cuidado, isto é, zelo. O que exercita a misericórdia, com alegria, com afabilidade. Cada um de nós deve ter entendimento das funções definidas na igreja para que possamos conviver em harmonia. Essa relação que Paulo passa à igreja em Roma é para que os irmãos pudessem ter um trânsito tranquilo entre os irmãos e que os irmãos pudessem ter uma comunicação incrível também, de confiança. Aquele que exorta, como ele diz. Esta frase apresenta aquele irmão que cuida nos deveres práticos dos ensinos. Não é necessário que seja o mesmo o que ensina as doutrinas. Nós temos irmãos que ensina doutrinas para nós no domingo de manhã, e esse irmão que ensina, o nosso jovem irmão Renan, ele é o nosso professor matinal, e não é necessário que ele seja o nosso exortador. Outro irmão pode exortar mediante o que aprendeu, o que ouviu. Outro irmão pode exortar mediante a pregação que ouviu do que dirige os irmãos que Deus colocou aqui, né? Como o apóstolo está comunicando os ofícios da igreja, aqui não se trata de cargos e de hierarquias, é uma comunicação espontânea entre os irmãos que deve haver. E nós aprendemos no Novo Testamento que as moças mais novas devem ouvir as mais velhas, os moços devem ouvir os homens, os anciãos, e todos compartilhando da mesma graça do Senhor. Não é necessário a responsabilidade do pastor, dos diáconos, sendo que esses também devem ter esses conteúdos práticos. Naturalmente, a igreja deve compor com membros bem dispostos. Isso é uma característica. Proativos para o que for chamado, designado. Romanos 12:3 diz: porque pela graça que me é dada, diz o apóstolo, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém, para evitar soberba e orgulho. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmão, qual a sua medida? Minha irmã, qual é a sua medida? Vai orar para o Senhor e descobre que Ele vai te dar coisas interessantes para você ser útil na sua família, na sua igreja, lá no seu serviço. E você vai fazer parte de um corpo útil da igreja, não só dentro das quatro paredes. Quando eu digo quatro paredes, irmão, na igreja não existe quatro paredes. Existe um corpo de Cristo, cada um articulado, cada um dos membros. Amém? Amém. Para terminarmos, mais um conteúdo que nós devemos ter entre todos essas características. A palavra simplicidade é uma chave para ser adequada para encontrarmos unidos.
Os simples têm mais facilidade de estarem unidos do que aqueles que estão acima da medida ou se acham naquilo que não é, como nós vemos agora em Romanos. Então, para a gente viver bem com alguém ou na Assembleia do Senhor, quanto mais simples nós formos, melhor para nós convivermos. E nesta unidade, nasce cada vez mais o sentido da pureza, da integridade do corpo de Cristo, sem qualquer mistura de finalidade de ego pessoal, requer a concessão de um favor sem buscar fins pessoais, até egoístas, sem parcialidade, mas movido apenas pela vontade de conceder e fazer o que é melhor, de maneira possível promover um ambiente saudável na igreja, para não extinguir o Espírito Santo que habita entre nós. Isso é cuidado. Onde o Espírito atua? Onde ele encontra um meio para ser atuado. Lembra-se que nós temos um dos versículos mais menores da Bíblia: não extinguais o Espírito. Em 1 Coríntios 3,16, Paulo relembra a igreja: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós devemos saber que o Espírito Santo do Senhor está aí no coração de cada um de nós. Amém. Você sabe que o Espírito Santo está em nós? Não só aqui agora, quando eu vou para casa, quando eu vou dormir. Por isso nós podemos orar sem cessar. Você dormiu, está lá com os pés para cima, cansado, você pode orar: Senhor, hoje eu estou cansado demais. Hoje o dia foi tenso, me ajude. Senhor, hoje eu estou muito triste. Estou sentindo que eu não... Estou igual Paulo, maldito homem que sou. Me ajuda, Senhor, a sair dessa. Eu preciso, Senhor. Irmãos, a nossa conversação com Deus é interminável. Não precisa de uma oração formal. A oração não é apenas aqui na nossa reunião. É o nosso momento. Em 1 Coríntios 6,19 ele diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Essa última informação é interessante. Eu não sou meu. Coloque isso na sua consciência espiritual. Eu não sou meu. Você não é seu. Você é de Deus. Amém. Você foi reconduzido a uma nova criatura e tornou-se servo de Deus, filho de Deus. Para concluirmos, eu quero ler 2 versículos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23 e 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, a santificação. E todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel o que vos chama e o que também o fará. Amém? Que Deus nos abençoe